Oi, gente, eu me chamo Lucilene e hoje eu vim trazer para vocês um assunto bem procurado, né? Espero que eu possa ajudar vocês com um pouco que eu tenho para falar. Eu não sou psicóloga, eu só quero contar para vocês um pouco da minha experiência em relação ao autismo no adulto. Eu quero que vocês saibam, porque talvez você tenha um amigo, um primo, um parente, um esposo, assim como eu. Eu quero relatar para vocês a minha experiência como esposa e mãe de autista. Eu tenho meu filho, o Caleb, de 5 anos, e eu tenho meu esposo, que ele é autista. O Caleb, ele é nível 1 de suporte, e o meu esposo é nível 2 de suporte. E eu quero contar pra vocês algo que aconteceu comigo. Foi quando eu conheci o meu esposo. Quando eu conheci o meu marido, que o nome dele é Fábio, Fábio tem 42 anos. Nós estamos casados há 11 anos. E quando eu conheci o meu marido, de cara, eu percebi que ele era diferente de todas as pessoas que eu conhecia. Ele era uma pessoa muito calada, não olhava no olho, e eu achava aquilo muito estranho. Mas ele era muito meigo e isso fez com que eu me apaixonasse. E eu conheci ele e logo de cara a gente começou a namorar. Um namoro assim bem diferente, que eu falava assim, nossa, nunca vivi isso. Eu achava muito assim, eu gostava assim, porque eu já tinha passado por outros relacionamentos, nada com sucesso. E em relação ao meu esposo, eu achava bem interessante, vou botar assim, como que eu posso dizer pra vocês? Uma pessoa muito inocente das coisas. E eu falava assim, gente, quem é inocente? Quem nesse mundo é inocente? E eu achava aquilo super interessante. Só que assim que eu conheci, na primeira semana de namoro eu já tive um problema. Gente, eu tô falando pra vocês isso porque é muito importante que vocês entendam o que eu tô falando, para que vocês possam ajudar outras pessoas. Inclusive até mamães também, que ignora os comportamentos de seus filhos e acha que não é nada. Gente, é de assim, extrema importância que vocês prestem atenção no que eu tô falando. Porque a minha experiência, eu quero passar para vocês, para que vocês mudem a visão disso tudo. Porque é muito importante. Eu não sou psicóloga, eu sou apenas mãe e esposa de autista que convivo e eu sei o que eu tô falando. E eu queria muito que vocês prestassem atenção. O meu esposo, na primeira semana, que a gente tá casado há 11 anos, na primeira semana que a gente tava namorando, a gente teve um problema. Eu fui em um aniversário com ele e ele deu uma crise no aniversário. Nós viemos embora do aniversário e ele cismou que eu estava olhando para um homem no aniversário. E eu não estava, porque eu estava na parentela dele, eu não conhecia ninguém. Então tudo pra mim era novo ali, né, no relacionamento e tudo mais, não conhecia ninguém da família. E ele cismou que eu estava olhando pra uma pessoa, ele saiu de lá muito nervoso. E tipo assim, ele mal me conhecia e ele veio me julgando, ele super assim, agressivo. Super agressivo. Então, de primeira eu falava assim, logo quando, tipo assim, ele deu uma crise de nervoso, eu falei, esse cara é maluco. Perdão da palavra, porque eu não conhecia o autismo. Eu falei, esse cara é doido. Mas quando ele estava nervoso, ele era uma pessoa diferente. Quando ele estava normal, ele era uma pessoa apaixonante. Então eu comecei a me apegar, eu comecei a gostar dele e tal.
E aí, gente, em 3 meses, veio um problema, assim, muito grande. Gente, veio um problema muito grande. Nós tivemos uma discussão. Nós brigamos e eu falei que eu não ia ficar mais com ele e que eu ia sair fora. Viajei pra casa da minha mãe, no outro estado, e fui embora. Eu não quero saber desse cara, esse cara é maluco, eu não vou me apegar a esse cara, não. E aí, gente, eu fiquei 15 dias só no estado onde minha mãe mora, que é onde eu resido hoje, que eu moro em Campina Grande, na Paraíba. E, gente, nesse tempo que eu fiquei na casa da minha mãe, ele tentou um suicídio. Ele tentou uma arma branca contra ele. E eu fiquei muito mal e eu vim embora. Ele pediu pra mim voltar e que queria conversar comigo. Gente, eu voltei pra conversar com ele. E voltamos a ficar junto. E aí eu vim morar com ele. E uma pessoa, gente, com muito problema, uma pessoa precisando de ajuda, uma pessoa que precisava de ajuda. Perdido, gente, uma pessoa perdidinha na vida. Perdida, que eu digo assim, precisando de orientação, precisando de uma ajuda, de um socorro psicológico muito grande. E aí, gente, você que talvez nem acredita em Deus, há muitos anos atrás, antes de eu conhecer ele, eu já sabia que eu ia passar por um problema, por uma luta muito grande, porque Deus falava muito comigo através de sonho. E aí, quando eu fui morar com ele, com um pouco mais de um mês, do nada ele começava a dar umas crises nele. Ele levantava de madrugada, gente, do nada. Ele levantava de madrugada do nada, ele me expulsava de casa. E eu tinha um menino, um filho do meu relacionamento passado, que ele tava com 2 aninhos. Ele me expulsava de casa. Do nada ele falava, pega suas coisas e vai embora, porque... Ele falava assim, pega suas coisas e vai embora, porque você não vai me enganar com essa cara de boba, você não vai me enganar com essa cara de santinha, você pega suas coisas e vai embora. Ele surtava, Só que, gente, ele tava dando crises e eu não sabia. Ele deu essas crises a vida inteira. Ele deu essas crises a vida inteira e ninguém socorreu. Por que ninguém socorreu? Porque a minha sogra, ela era uma mulher muito leiga, sabe? Ela era uma pessoa criada em roça, no interior. Então, assim, ela sabia que ele tinha um problema diferente, que ele era diferente de todas as outras pessoas, porque ela tem outros filhos. Ela teve outros filhos, mais 2 meninas. E ela sabe, toda mãe sabe quando o filho tem um problema, porque você tem outros filhos, você tem contato com outras crianças, então você sabe que aquela criança não é igual às outras crianças. E aí ele dava essas crises, ele cansou de me expulsar de casa de madrugada. Gente, pasmem vocês. Eu não sei, vocês não me perguntam. Eu digo pra vocês que eu só posso acreditar que era Deus. Por quê? Porque quando ele me expulsava de casa, e aí quando eu, no piscar de olhos, quando eu olhava, estava eu lá, de volta, na minha casa. Eu fui morar na casa da minha sogra com ele. Logo em seguida, minha sogra deu o espaço da casa pra gente. Nós dividimos a casa e fomos pro nosso canto, e a minha sogra ficou no lugarzinho dela. E aí aí é onde eu fui conhecer ele, é onde minha sogra começou a me relatar de como ele era quando criança. Porque, gente, você não tem autismo quando você é adulto. Você não se torna um autista, você nasce um autista. Entendeu? É uma deficiência no neurodesenvolvimento.
Então, assim, você nasce autista. Você nasce autista, né? E ele era uma criança problemática, ele não falava, ele falava pouco, sorria, não sorria. Ele não sorria pra ninguém, ele não falava, ele era uma criança muito quieta, muito dependente da mãe, sabe? Ele tem distúrbio do sono desde bebezinho. Foi uma infância muito complicada. E ele dava crises, assim. E assim, ele sofreu muito. E ele não. Até hoje ele tem que tomar medicamento para dormir. Ele não dorme. Ele não dorme, literalmente ele não dorme. Não dorme, não dorme. E, gente, você que tem um parente, um primo, você que é esposa, que sabe que sua esposa tem um comportamento diferente, procura ajuda médica, leve no médico, ainda que ele resista, mas leve, porque é muito importante. Meu esposo sofreu muito. Gente, meu esposo tentou suicídio várias vezes, sabe? Até antes de eu conhecer ele já tentou morar na rua, porque eu conversava com ele e ele falou pra mim que era porque ele se sentia um peixe fora d'água, que ele não se encaixava com esse mundo, que ele achava que ele era diferente de todo mundo que ele conhecia. Então, assim, muito importante. Ele sofreu muito, sofreu muito preconceito, muito bullying na escola. Isso fez com que ele tentasse contra a própria vida dele, sabe? E eu permaneci com ele diante de tanta situação difícil. Eu aprendi a amar ele acima de ser meu esposo. Eu aprendi a amar ele como ser humano, porque ele é uma pessoa maravilhosa, sabe? E eu sofri muito com ele. Só Deus sabe o quanto que eu chorei para poder hoje conseguir colocar ele no estado que ele é hoje. Ele é uma pessoa muito calma, tranquila. Eu sei o que desperta nele as crises, então eu evito. Com muito custo, eu levei ele ao médico, porque ele não queria, resistia muito aí ao médico. E eu não sabia o que ele tinha, não sabia. As pessoas que me conheciam, as minhas amigas, ela falava pra mim, quando ele dava umas crises, que ele me expulsava de casa de madrugada, que ele fez isso várias e várias e várias vezes, com um filho de 2 anos, eu tenho um filho, na época ele estava com 2 anos, hoje ele estava com 13. E que ele cansou, ele fez várias vezes, ele me expulsou de casa várias vezes. E assim, eu aprendi a amar ele como ser humano. Ele me expulsava de casa, mas eu tinha muita pena e eu queria ajudar ele. E eu ficava pensando, meu Deus, foi aí onde eu aprendi a amar ele, não só como meu marido, mas como um ser humano. E aí eu permaneci, fiquei com ele, fui aprendendo, mas sem saber o que ele tinha. Gente, eu fui aprender a saber o que era autismo quando a gente teve o nosso filho. Eu tenho o Caleb de 5 anos, como eu relatei, e o Caleb, ele nasceu com uns comportamentos diferentes. Quando bebê, ele chorava muito, ele não podia ouvir barulhos, ele tinha hipersensibilidade auditiva, ele se batia, ele se jogava no chão. Quando bebê, tinha muita, e tem até hoje, muita estereotipia. Para quem não sabe, estereotipia são movimentos, né, repetitivos, às vezes com as mãos, rodar, entre outros, né? E eu não sabia o que era aquilo. Eu falava, meu Deus. Eu ia para as festas de aniversário para ir e voltar para casa, porque ele dava crise na festa de aniversário. Eu não sabia o que era sair. Então, pelo comportamento do Caleb, eu descobri o autismo do meu esposo.
porque eram comportamentos parecidos com o que minha sogra me falava. Então eu fui em busca primeiro do Caleb, e aí eu descobri o autismo do Caleb, e através do autismo do Caleb eu descobri o autismo do meu marido. Foi aí onde se encaixou tudo, e eu falei pra ele, vamos ao médico? Ele falou, tá, eu vou. E aí o diagnóstico veio tardio. Veio depois de muitos anos, mas é uma pessoa maravilhosa, sabe? Mas, gente, é uma criança. É uma criança e às vezes eu me sinto mais mãe do que esposa, porque ele tem muito assim. Uma das coisas que eu achava muito estranho, gente, sabe o que que era? Era que ele, quando ele é assim, até ele é assim, né? Quando ele quer comer alguma coisa, ele me pede, sabe? Ele fala pra mim assim, eu posso comer isso? A comida dele é o que bota, porque é costume meu mesmo. Aí eu boto o almoço dele, e aí ele vai, acaba de almoçar, e ele fala, posso comer mais? Eu posso comer isso? Aí, eu posso comer esse biscoito? Eu falava assim, ué, que estranho. Aí eu falava assim, claro que pode, você é o dono da casa, você é meu marido, você pode tudo aqui dentro de casa. Aí, tipo assim, ele tem a tendência a ficar me pedindo. Quando ele lava a cabeça, quando ele toma banho, ele lava a cabeça, ele vem pra mim e fala pra mim, ó, vem lavar minha cabeça. Sabe? É uma criança. É uma criança. Muito dependente de mim, gente. É muito dependente de mim. Se eu sair, ele fica maluco. Se eu sair pra algum lugar, ele fica assim, me ligando milhões de vezes. Você já tá vindo? Cuidado com a pista, eu com medo de eu não voltar pra casa. Uma dependência de mim muito grande, até porque ele não tem mais a mãe dele. A mãe dele faleceu, a minha sogra. Então, assim, ele era assim com a mãe. Mas bem antes da mãe falecer, ele já era assim comigo também, sabe? Então, gente, o que eu quero falar? São esses comportamentos que você tem que abrir os seus olhos, porque agora eu quero falar para as mamães que ignoram os comportamentos dos seus filhos. Gente, a minha sogra, ela só não levou o meu esposo ao médico porque ela era uma pessoa muito leiga, uma pessoa criada em roça, no interior. Mas ela sabia que ele era diferente, mas mesmo assim ela não levou, não teve aquele cuidado que toda mãe tinha que ter. E isso trouxe um problema muito sério, um problema muito grave, porque ele podia ter tentado, num desses suicídios, ter ido a óbito. Então, gente, é triste. Vamos cuidar das pessoas que a gente ama, vamos ver, vamos investigar. Se você tem seu filho que tem algum probleminha, busque ajuda, vai ao médico, vá a fundo, procure, para não se tornar um adulto problemático, aonde as pessoas, a sociedade não vai suportar, porque infelizmente é o que acontece. O meu esposo, aonde ele chega, eu percebo os olhares das pessoas para ele, entendeu? Isso é muito triste, porque a sociedade, ela não tá preparada para receber os autistas. Eu vejo os olhares pro meu filho, eu vejo os olhares. Isso aí é coisa que toda mãe atípica passa, gente. Toda mãe atípica passa a mesma coisa. De chegar nos lugares com seus filhos e olharem pra gente com um olhar de... Parece que que os filhos da gente é uma aberração. Isso é feio, isso é muito... É triste, chega a ser desumano até, sabe? É nojento. É nojento. Infelizmente. É isso que acontece. Então, gente, vamos cuidar de quem a gente ama, sabe? Hoje eu tô com meu esposo, a gente tem 11 anos de casado, nós temos o Caleb de 5 anos, e o diagnóstico dele veio tardio, levei ele na neuro, a neuro passou para psiquiatra, porque os relatos eram uns relatos muito graves, sabe? A agressividade, o isolamento, ele se isola demais, sabe? Ele chega a gente na minha casa, ele se esconde. O meu filho também, os dois se escondem, eu fico sozinha para receber as visitas. E assim,
eu queria passar isso para você sobre o autismo no adulto. Ele já nasce com esse problema. Não vou dizer que é um problema, né? Não posso falar, eu retiro o que eu disse. Então, gente, é isso. Vamos ter cuidado. Vamos cuidar de quem a gente ama. Cuide melhor do seu filho. Busque ajuda médica. É muito difícil a gente, nesse mundo cheio de barreira, da gente gritar e a nossa voz, ela não, muitas das vezes, ela não tem alcance. Ela não chega a lugar nenhum. Porque as pessoas que tinham que estar ajudando, elas estão de braços cruzados. Então, assim, o meu esposo, o Fábio, ele sofre hoje, ainda sofre muito preconceito. E cuide para que não seja um adulto. Cuide das crianças, dos seus filhos, para que não se torne um adulto problemático, um adulto sem saber para onde ir. Porque se meu esposo ele tivesse tido um tratamento quando criança, uma ajuda ou então um acompanhamento médico, ele não teria tentado tanto contra a sua vida, sabe? Esse é um relato e esse é um pouco que eu deixo do meu testemunho aqui, da história do Fábio e um pouco da história do Caleb e sobre o que eu vivi. E graças a Deus, o Fábio tá bem, ele, assim, é uma pessoa muito tranquila, hoje ele tá bem calmo, porque eu aprendi a amar ele do jeitinho dele, a cuidar dele como meu marido, como um esposo. E é isso. Vamos ter mais amor. Não só ao próximo, mas também a quem a gente acompanha, né? Amar de verdade o ser humano. É isso. Vocês ficam todos com Deus. E deixe nos comentários. Se inscreva aqui no canal para poder eu trazer para você mais sobre esse assunto. Deixa seu like para ajudar no canal. E logo logo eu vou trazer aqui um vídeo para vocês conhecerem o Fábio. E no meu canal tem vídeos do Caleb. Tem também vídeo do Fábio com Caleb. Dá uma procurada aí que você vai achar, deixa aquele like, tá bom? E beijo pra vocês, ficam todos com Deus, tá certo?